Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maicon, seja mais uma vez bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos resolver questões da Banca Nosso Rumo, da prova do processo seletivo de Limeira. Essa prova foi realizada há 2 meses atrás aproximadamente. Como vocês sabem, a Banca Nosso Rumo não libera os cadernos de prova. Então, para que esse vídeo fosse feito, foi necessária a cooperação de uma pessoa do lado do Instagram chamada Roberta. O arroba dela é @rpigoso. Desde já eu quero agradecer imensamente, porque se não fosse a contribuição dela, não seria possível a realização desse vídeo. Muito obrigado desde já. O que eu posso falar aqui? Desde que eu fiz o vídeo da prova do Acre, eu tenho acompanhado a Banca Nosso Rumo, a Banca Nosso Rumo tem modificado os seus conteúdos cobrados no edital. De lá para cá eu não consegui mais provas, então ficou difícil analisar e fazer um comparativo entre o que estava sendo cobrado no edital e aquilo que aparecia realmente na hora da prova. Então essa prova aqui de Limeira vai ajudar bastante a gente ter uma noção real do que vem caindo nas provas da Banca Nosso Rumo. Especialmente para quem vai fazer a prova de Limeira, de Batatais e de São João da Boa Vista. Esse vídeo aqui é bastante útil, porque o edital de Limeira estava idêntico ao que está sendo cobrado nesses dois concursos que eu falei. Então, bora lá. Ó. Primeira questão. Separei 4 questões aqui, vamos resolvê-las. De acordo com Eleonor Kunz, 1994, essa obra aqui é aquela obra Transformação Didático-Pedagógica do Esporte. A constituição do processo de ensino pelas 3 categorias, trabalho, interação e linguagem, deve conduzir ao desenvolvimento das competências objetiva, social e comunicativa. Sobre esse assunto, analise as assertivas abaixo. Vamos dar uma revisada rapidinho aqui nessa obra. Então, essa obra foi lançada em 1994 pelo professor Eleonor Kunz e organiza o ensino da educação física a partir de 3 categorias: trabalho, interação e linguagem. Essas categorias desenvolvem 3 competências fundamentais no aluno. A primeira é objetiva, a segunda é social e a terceira é comunicativa. A objetiva está ligada ao domínio técnico, habilidades motoras, estratégias e conhecimentos práticos. A segunda, social, está relacionada à compreensão das relações sociais, papéis culturais e contextos sociopolíticos em que as práticas corporais acontecem. E a terceira, a comunicativa, voltada para a expressão, interpretação e diálogo por meio do movimento, favorecendo cooperação, compreensão e construção conjunta de significados. O objetivo central é formar um aluno crítico, autônomo e capaz de agir consciente e socialmente por meio das práticas corporais. Ele está querendo então que a gente selecione aqui quais são as assertivas corretas. Primeira, para a competência objetiva, vale que o aluno precisa receber conhecimentos e informações. Precisa treinar destrezas e técnicas racionais e eficientes. Precisa aprender certas estratégias para o agir prático de forma competente. E essa aqui está correta. Por quê? Porque a competência objetiva envolve conhecimentos, informações, técnicas, estratégias e destrezas para agir de forma eficiente. E é o que está falando aqui nessa primeira parte. Segunda, enquanto competência social, o aluno deve adquirir conhecimentos e esclarecimentos para entender as relações socioculturais do contexto em que vive, dos problemas e das contradições dessas relações, os diferentes papéis que os indivíduos assumem numa sociedade, no esporte e como esses se estabelecem para atender a diferentes expectativas sociais. Olha só, a competência social também está corretamente descrita aqui nessa segunda afirmativa. Por quê? Compreender relações socioculturais, papéis sociais e contradições do contexto é exatamente o que essa categoria ensina. Por fim, a terceira. A competência comunicativa na educação física e nos esportes não deve se concentrar apenas na linguagem dos movimentos que precisam, acima de tudo, ser compreendidos pelos integrantes de um jogo ou de atividades lúdicas, mas principalmente, olha só, principalmente a linguagem verbal deve ser desenvolvida. E é aqui que está o erro, galera, está incorreto. Porque Eleonor Kunz fala o seguinte, a verbalização não é o foco principal. Aqui está falando que deve ser principal
a linguagem verbal, certo? Não é o principal. Leonor Kunz afirma que a competência comunicativa envolve principalmente a linguagem do movimento. Então, essa aqui está incorreta, por isso. Ok? Lembre-se disso na hora da prova. Vamos lá, então. Segunda questão. De acordo com Freire, que Freire está falando aqui? João Batista Freire ou Paulo Freire? 97 está falando de João Batista Freire, beleza? Vamos lá, então. Levando em consideração seu livro Educação de Corpo Inteiro, Teoria e Prática da Educação Física, assinale a alternativa correta. Vamos, então, para a nossa revisão. A obra é essa aqui, ó. Educação de Corpo Inteiro, João Batista Freire. Esse livro aqui defende que a criança aprende com o corpo todo, por meio do movimento, da imaginação, do brincar e da interação social, beleza? João Batista Freire critica modelos tradicionais e rígidos da educação física, argumentando que as práticas corporais devem ser vividas de forma criativa, significativa e também lúdica. João Batista Freire destaca a importância dos jogos como espaço de experimentação, construção de regras, socialização e expressão simbólica, envolvendo dimensões como o jogo de exercício simbólico, o de construção e também o social. Ele também reforça que o professor deve atuar como um mediador, olha que importante isso aqui, ó. Isso aqui é ouro na hora da prova, incentivando autonomia, participação e pensamento crítico, e não como um controlador do comportamento motor. Beleza? Revisão feita, vamos então para a questão. Eles querem saber aqui a alternativa correta, de acordo com a obra que a gente acabou de revisar. Vamos lá então, letra A. As atividades da escola são exatamente as mesmas que as crianças fazem fora dela. Ou seja, estamos tratando de um universo em que os mesmos motores são indispensáveis. O mundo da escola de ensino fundamental é um mundo concreto de coisas que têm significado para a criança. E aí, está correta ou incorreta essa? Essa está incorreta, galera. Por que está incorreta? Vou colocar um Fzinho aqui, ó. João Batista Freire fala o seguinte: o universo da escola não deve ser uma reprodução mecânica do que a criança faz fora dela. A escola precisa ressignificar a experiência e não apenas copiá-la. Então essa aqui não está correta. Letra B. No jogo de exercício, a atividade lúdica refere-se ao movimento corporal com verbalização. O simbólico é o faz de conta, a fantasia. O jogo da construção é uma espécie de transição para o jogo social. Por fim, o jogo social é aquele marcado pela atividade coletiva de intensificar trocas e a consideração pelas regras. E aí, galerinha, tá certa ou está errada? O que eu faço aqui agora? Puxo mais uma reta ou traço duas aqui? Verdadeira ou falsa? Tá falsa, sabe por quê? É uma boa pegadinha essa aqui, galera. Essa classificação dos jogos, exercício, simbólico, construção e social, é de Piaget, não é de João Batista Freire. Fizeram bem elaborada essa questão aqui para pegar o candidato. Letra C, olha só, a escola deveria trabalhar com a criança no sentido de treiná-la para ser adulta, construindo e reforçando as estruturas corporais e intelectuais de que dispõe. Essa aqui está bem fácil, né, galera? Essa aqui está falsa, é a incorreta. Por que é incorreta? João Batista Freire, ele critica justamente essa visão de treinar para ser adulto. Ele defende uma educação que respeite a criança como sujeito atual e não um adulto em miniatura. Letra D. Diante da necessidade de jogar em grupo, a criança tem escolha. Construir as regras de que necessita para levar adiante sua prática, colocando em destaque seu protagonismo. O papel do professor é o de observador. Olha o que a gente acabou de olhar ali. Ó. É o observador que a gente leu? Não, né? Ou seja, não deve impor as regras. Ele não é observador, ele funciona como um mediador, galera. Ele media, ele intervém, provoca, reorganiza, mas não se omite das regras. Então aqui é falso. Por eliminação, então a gente chegou até a letra E. Realizar aulas de educação física utilizando-se de um arsenal de medidas disciplinares para enquadrar os corpos das crianças em hábitos estereotipados, movimentos, como tem sido mais usual nos lugares em que pelo menos existe educação física, é a maior de todas as provas da insegurança do professor perante os corpos infantis. E aqui, então, nós temos a alternativa correta. Por que está correto isso aqui? Ó? Essa disciplina rígida e o enquadramento dos corpos são sinais de insegurança do docente e de uma prática distante da compreensão do corpo como expressão, criatividade e liberdade, que o autor valoriza bastante. Então,
é o que estava constando aqui naquela letra E. Próxima alternativa, próxima questão aqui, galerinha. Vamos lá. De acordo com Galahu, crescimento e desenvolvimento da criança, no que diz respeito a mudanças na aptidão física durante a adolescência, assinale a alternativa correta. Pausa o vídeo e tenta resolver você com os conhecimentos que você já possui. Vamos lá então. Mulheres são comparáveis a homens em força e resistência abdominal na puberdade, mas os homens conseguem ganhos significativamente mais rápidos no fim da adolescência. Não tem como fazer essa comparação aqui, né, galera? Não dá. E não é isso que apresenta também na obra de Galahu. Isso aqui a gente pode colocar como incorreto. Como população, os homens apresentam maior flexibilidade articular do que suas colegas durante toda a adolescência. Não, menor, né? Menor. Em geral, as mulheres normalmente têm maior flexibilidade que os homens. Letra C. Como população, as mulheres ganham constantemente nas medições da porcentagem de gordura corporal desde a pré-adolescência até o final da adolescência. Sim, galera, é exatamente isso. Galahu descreve que as mulheres aumentam progressivamente a porcentagem de gordura corporal da pré-adolescência ao final da adolescência. Exatamente o que tá se falando aqui. Ó. Então, a alternativa correta é a letra C de correto. Letra D. Vamos ver por que essa aqui não está correta. As porcentagens de gordura corporal dos homens declinam durante o período da pré-adolescência e na puberdade e estabilizam ao longo de toda a adolescência. Por quê? Está errado. Porque a gordura nos meninos tende a diminuir, mas não se mantém estável durante toda a adolescência. Ela oscila bastante. Então, isso aqui está incorreto. E a letra E, quanto às medidas de velocidade e potência, não há diferença entre homens e mulheres a partir da puberdade. Na verdade, essa diferença aqui, pelos estudos dizem que não existe essa diferença. Está bastante equiparado até a chegada da puberdade. A partir então, dessa fase aqui, há uma diferença sim, diferença clara entre os sexos após a puberdade. Então, essa questão aqui está com a letra C como correta. E vamos lá então para a nossa última questão de hoje. Mauro Betti aqui, ó, 1991. Em relação ao discurso sociopolítico, marque V para verdadeiro ou F para falso. A obra é essa aqui, ó, Educação Física e Sociedade, Educação Física na Escola Brasileira. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. O conteúdo da educação física, assim como qualquer outra área de ensino, é neutro, mas não deixa de ser um instrumento para a formação de um homem, com a visão de qual o homem se deseja formar. E aí, a educação física é neutra? O conteúdo da educação física é neutro? O que você acha? Segundo Mauro Betti, o conteúdo da educação física não é neutro, galera. Todo conteúdo é carregado de intencionalidade e visão de homem / sociedade. Então essa aqui, ó, está incorreta. Vamos colocar aqui um F de falso. Beleza. A gente já elimina aqui ó, a letra B, eliminamos também a letra D e a letra E também está eliminada. Vamos lá então. A educação física deve contribuir para a construção de uma sociedade qualitativa que se opõe à sociedade qualitativa em que vivemos, consumista, utilitarista, competitiva e massificada, abrangendo alguns objetivos, como promoção de ideias e estímulo ao pensamento crítico. Olha só, Mauro Betti defende que a educação física deve contribuir para a construção de uma sociedade qualitativamente melhor, crítica e menos consumista. Então aqui, galerinha, essa alternativa aqui está correta, essa alternativa aqui está correta. E por fim a outra aqui, ó, a gente já tem a correta, né? Porque a letra A também está como falsa, já temos a letra C como correta. Enquanto fenômeno social, a educação física é parte da superestrutura sob 3 perspectivas: conservadora, progressista e revolucionária. Correta ou incorreta, galera? O que vocês acham? Essa aqui está correta. Porque ó, a educação física, enquanto fenômeno social, se insere na superestrutura e pode assumir perspectivas conservadoras, progressistas ou revolucionárias, como fala aqui o texto. Está correto. Então, e tem F, V, V. Letra C é a correta. Vamos então aqui, ó. Elaborei esse simulado, pessoal, visando abranger os conteúdos mais cobrados
dessa nova roupagem da Banca Nosso Rumo. Então, eu tenho um simulado que eu elaborei, com 195 questões, abrangendo esses seguintes temas aqui, ó. Vou deixar o link na descrição do grupo. Para vocês também poderem fazer a prova aí, poderem treinar o conhecimento de vocês, vou deixar a prova aqui que foi disponibilizada para mim, vou deixar no link da descrição, você pode fazer o download e testar aí a parte dos seus conhecimentos, não só na parte específica, mas também nas demais áreas de conteúdo, português, legislação do ensino e por aí vai. Se você quiser fazer alguma contribuição, conversar comigo, mandar uma prova que você tenha feito aí, o meu Instagram é esse aqui, ó, @omaiconramos. Você pode me chamar no Instagram, será muito bom bater um papo com você. É isso, pessoal. Espero que esse vídeo seja útil. Um abraço e bons estudos.